A prefeitura de uma cidade havia decidido derrubar uma casa dentro de uma comunidade. A casa em questão ficava colada com uma outra e havia o risco de destroços caírem no telhado vizinho. Sabendo disso, os moradores saíram do local e começaram a gravar o motorista da escavadeira que utilizava a máquina para derrubar a casa. Os moradores já previam que algo poderia dar errado e estavam filmando tudo para ter provas. Como era de se esperar, ao derrubar uma das paredes, ele simplesmente acaba derrubando ela no telhado do vizinho, quebrando basicamente tudo. Uma falha bizarra que causou um baita prejuízo. Ao derrubar a casa, era preciso tomar muito cuidado para que aquilo não acontecesse, mas o operador da máquina não teve esse cuidado e ele simplesmente acabou cometendo essa falha bem grave. Com certeza, a prefeitura teve que arcar com todos os prejuízos, e no vídeo dá até para ouvir os moradores que estavam filmando falando que também queriam ganhar móveis novos. Um pedreiro contratado para colocar piso na parte externa de uma casa, ele acabou ficando conhecido pela internet. E não foi por um motivo dele ser, um bom trabalhador. Foi por um motivo bem desagradável. No caso, por ele ter feito um serviço horrível. Ele colocou um piso que nem mesmo fixou no chão, sem falar no desnivelamento. O dono da casa, que não estava presente na hora do serviço, chegou todo feliz para ver os novos pisos que ele colocou na casa. E aí ele viu aquela cena e ele resolveu então gravar um vídeo para postar no Facebook, mostrando os pisos inteiros sendo retirados. Tá vendo a pedra aqui, ó, saindo limpinha? Tô acelerando, velho. Né? Porque o pior de tudo é que o pedreiro que ele havia contratado disse que havia mais de 10 anos de experiência com a profissão. O dono da casa parece bem irritado no vídeo e pelo menos os pisos foram salvos, né? Deu pra ele arrancar inteiro, já que o cara colou mal pra caramba. O dono de um trator estava com problema no seu pneu e ele resolveu então levar a uma borracharia, né? Já que é isso que todo mundo faz quando o pneu dá problema. O borracheiro em questão resolveu fazer um vídeo mostrando como solucionar o problema utilizando gambiarras. O pneu do trator estava ficando bambo na roda e era difícil de preencher ali com ar. Demorava demais para encher com a bomba. Então ele decidiu utilizar a técnica do fogo. No caso, você joga gasolina dentro da roda e coloca fogo. O pneu iria receber uma espécie de choque térmico, impacto. Eu não sei o que acontece, eu não sou físico, mas aí ele enche de ar de uma única vez. O problema é que eu acho que ele colocou gasolina demais, porque o pneu simplesmente explodiu. Além dele não conseguir arrumar o pneu do trator, ele causou um baita prejuízo, já que estourou, né, o pneu do trator, que não deve ser barato, provavelmente deve custar uns 5 mil reais. E se ele tivesse tido paciência, colocado a maquininha para encher, provavelmente ele teria economizado muita grana. O manobrista acabou se dando muito mal lá em Mônaco. Ele havia pegado uma Ferrari novinha de um cliente para estacionar. Pelo fato do carro ser bem exclusivo e chamar muita atenção, várias pessoas estavam filmando. Foi então que o manobrista, ao parar o carro e descer, ele esquece de acionar o freio de mão. O carro então simplesmente começou a andar sozinho e se chocou contra uma moto que estava bem na frente, com um piloto do lado que quase foi atingido. A sorte é que o manobrista havia conseguido entrar com o carro em movimento e freou ele a tempo. Mesmo assim, o prejuízo já era bem grande. O homem até tentou pular para dentro do carro de luxo na esperança de contê-lo, mas sem sucesso. O dono, que estava no local para receber o carro, fica igual uma fera e atravessa a rua gritando. Afinal de contas, o carro é bem novo e não deve ter sido barato para arrumar esse estrago, né? Eu não queria estar na pele do manobrista, né? Tem que trabalhar o resto da vida para pagar Ferrari. Um ex-goleiro de futebol peruano conhecido como Chiquito Flores é sem dúvidas um dos goleiros mais famosos do futebol local, no caso do futebol lá do Peru. Mas não pense que o Chiquito ficou famoso e tal por conta de ser um dos melhores goleiros, mas sim por ser considerado um dos piores goleiros. O ex-jogador era um perigo iminente para o próprio time. Ele se aposentou em 2016 e o Chiquito atuou por alguns dos clubes mais tradicionais do Peru, como o Cienciano Sport Boys e o Universitário. Em comum, ele falhou mais de uma vez em toda
todas as passagens por esses times. E as falhas deles são extremamente bizarras, fazendo com que o time, inclusive, deixasse de ganhar competições locais. Como nós podemos ver, as falhas dele chegavam a ser bem engraçadas. Ele se arriscava em sair do gol com os pés e sempre perdia a bola, além de levar gols completamente indefensáveis. Qualquer um conseguiria defender esses gols. Construído em uma movimentada rua no centro comercial de Londres, o edifício 20 Fenchurch Street, conhecido pelo apelido de Walkie Talkie por causa do seu formato, ganhou uma má reputação em 2013 depois de, literalmente, derreter um carro. No caso, o prédio estava agindo como se fosse uma enorme lupa, já que ele era feito de vidro, e esse vidro estava espelhando o sol, fazendo com que aquecesse a rua e derretesse os veículos. Para você ter uma ideia, o prédio derreteu um carro, que no caso é um Jaguar XJ, que era avaliado em R$540 mil. E esse defeito que o prédio tem foi causado por conta de erro do engenheiro responsável pela construção, que simplesmente não pensou que o vidro iria refletir a luz do sol e fazer com que aumentasse em até 95 graus. Mano, isso é muito quente, e se você estacionasse seu carro lá e desse o azar do sol bater naquele momento, com certeza o seu carro seria derretido. Imagina a surpresa desse motorista que encontrou a lataria e o espelho retrovisor derretidos. O fenômeno chegou até mesmo a provocar um pequeno incêndio em uma barbearia e poderia ter causado lesões em pessoas que passavam pela rua. Da próxima vez, eu acho que o engenheiro vai calcular direito, né? Por conta do prejuízo causado, eles tiveram que refazer essa parte do prédio para tirar esses vidros espelhados que estavam causando muito prejuízo e também perigo para as pessoas. Um motorista de um caminhão de concreto, também conhecido como caminhão bitoneira, estava seguindo por uma via normalmente, até que em um determinado cruzamento ele se deparou com um carro que entrou de uma vez e o fez parar bruscamente. O problema é que, ao frear, uma quantidade bem considerável de concreto simplesmente saiu do caminhão e caiu sobre o carro, cobrindo ele totalmente de cimento. A vedação do concreto não havia sido realizada corretamente e ele acabou escorrendo em cima do carro. Tudo isso foi registrado pela câmera de segurança do caminhão. É possível ver nitidamente que o carro simplesmente ficou coberto por concreto. Agora a pergunta que fica é: quem será que fica com prejuízo? Já que o carro estava errado, mas o motorista do caminhão não fechou direito o negócio, né? Um caminhoneiro acabou ficando com seu caminhão preso em um lote depois de descarregar a areia na frente e atrás do caminhão. Isso mesmo, ele conseguiu fazer essa proeza. Não se sabe ao certo como ele não percebeu que o caminhão acabaria preso e ainda assim ele fez o descarregamento. O veículo ficou impossibilitado de manobrar. O caso aconteceu lá em Sergipe e foi registrado pelo motorista de um carro que passava pelo local e não acreditava naquilo. Agora o que ele fez? Me diga o que ele fez aí, vá. Segundo relatos, foi preciso contar com a ajuda de algumas pessoas para poderem retirar a areia da frente do caminhão, para que aí sim ele conseguisse remover o veículo. Agora para só pra pensar, tem que chamar uma galera para tirar a areia da frente do caminhão. Que vergonha! Uma mineradora acabou ficando conhecida nacionalmente por colocar em risco a vida de mais de 40 mil pessoas em Maceió. A ameaça assombra desde 2018 os moradores de 4 bairros de Maceió devido à extração de salgema realizada no subsolo da capital alagoana. O procedimento provocou tremores de terra, além de causar rachaduras em diversas casas e nas ruas do bairro. Diversos moradores tiveram que deixar suas casas devido ao risco de desabamento. A situação foi causada pela mineradora com o nome de Braskem. Nesta casa, as rachaduras estão por todos os lados. O que aconteceu foi que eles meio que erraram nos cálculos, mineraram e extraíram salgema de um local onde não poderia, e isso fez com que afetasse a vida de 40 mil pessoas. Foi um prejuízo gigante, já que se você parar para pensar, 40 mil pessoas devem viver em aproximadamente umas 10 mil casas. Cada casa custa 100 mil, basta você
você fazer rapidamente os cálculos e você verá que os engenheiros fizeram um baita prejuízo na empresa. Dois pedreiros faziam a reforma de uma casa, até que um deles pediu para que o outro gravasse ele derrubando uma parede. Ela já estava quase solta, ele então precisava apenas empurrá-la para que ela caísse. Ele então começou a chutar a parede quando, de repente, simplesmente, ela se desprende e cai por muito pouco. Ela não acerta a cabeça dele. Sim, isso é extremamente perigoso. Você nunca deve fazer isso. E repare bem que foi o tempo de ele levantar e a parede logo caiu no chão. Uma brincadeira ou algo considerado simples que poderia ter terminado em um desastre. E graças ao amigo dele ele se salvou, né? Porque no vídeo dá pra ouvir claramente o amigo dele gritando o nome. O navio estava prestes a se ancorar em um determinado ponto do oceano. Para isso, obviamente, é preciso jogar a âncora, né, meus amigos? E essa âncora, ela é extremamente pesada, já que ela tem que segurar o peso da embarcação e prendê-la. O problema é que ao fazer isso, eles meio que calcularam errado, ou não perceberam que tinha um pequeno barco bem ao lado da âncora. E eles simplesmente jogaram a âncora. E ela quebrou o barco e fez com que ele afundasse em pouco tempo. Por muita sorte, o tripulante que estava na pequena embarcação não se feriu, pois a âncora não o atingiu. Dá pra ver nas filmagens que ele pula do barco e, graças a isso, ele conseguiu se salvar. Logo em seguida, ele foi resgatado pelos tripulantes do navio. E mais uma vez, uma falha cometida envolvendo um caminhão de concreto, ou no caso, o caminhão bitoneiro. Dessa vez, o concreto não foi jogado em lugar nenhum, não caiu do caminhão, mas, na verdade, foi ao contrário. Os trabalhadores esqueceram de esvaziar o caminhão e o concreto que estava lá dentro simplesmente secou e virou pedra. E para retirá-lo e tentar salvar o caminhão, eles tiveram um baita trabalho. E eu nem sei se foi possível remover todo o concreto e voltar a usar o caminhão. Como nós podemos ver, eles utilizaram um martelete, serra, maquita para cortar a carroceria do caminhão e ir destruindo de pouco a pouco o concreto que estava seco lá dentro. Imagina só a cara do dono dessa empresa de concreto. O cara deve ter ficado bolado, né? Porque o cara esqueceu o concreto dentro do caminhão. Esse é o vídeo, desse like.